é algo que movimenta a nossa casa e que, de certa forma, traz para nós um conforto, né? Porque a gente, quando vem aqui e é servido, a gente nem nota. A gente, quando chega, se assenta numa cadeira dessa, né? A gente não repara quanta coisa está sendo feita antes de você chegar aqui. Você chega aqui geralmente lá para 5 para as 9, né? 10 para as 9, alguma coisa. Mas você tem que entender que tem gente chegando aqui a partir das 8 horas da manhã. Já tem gente aqui de manhã cedo. Já tem gente preparando a casa, tem gente preparando o salão, tem gente fazendo um monte de coisa, irmãos, que a gente nem percebe. Sabe? E aí começa a chegar o pessoal. E muitas vezes nós pensamos que o que acontece aqui é a obra de um pastor, né? E o pastor pode fazer. Não, muito pelo contrário, tem a liderança, não é só a liderança, não. É um exército de pessoas que estão trabalhando. E isso é muito bom, porque afinal de contas, né? A igreja, ela é um corpo unido. É um corpo na qual Deus colocou nesse mundo para a gente fazer a obra dele. E eu gostaria, né, de você acompanhar comigo, né? Aqui, o valor do trabalho dos obreiros. Deus não esquece o que você fez, né? Vai lá, fala para essa pessoa que está do seu lado aí. Fala assim, Deus não esquece o que você fez. Olha só que coisa boa. Ele não esquece. O pastor esquece, sim ou não? O pessoal, né, da liderança esquece, sim ou não? Todo mundo esquece. Mas Deus não esquece. Que coisa boa, né? Então você pode ter certeza que Deus tem lá a agenda dele e a agenda dele está anotando. Cada coisa que a gente faz, Deus percebe. Muita gente fica preocupado, né? Poxa, mas será que Deus vai lembrar de mim? Deus não vai esquecer nunca do que você fez, de maneira alguma. Então hoje eu peguei esse texto aqui, né? Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Vamos ler todos juntos? Vamos lá. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. E aí a gente percebe aqui, irmãos, que a preocupação não é só nesse tempo, era naquele também aqui. O escritor aos Hebreus, que a gente não tem uma definição, para mim, é Paulo, né? Não posso afirmar, mas é incrível, né? Qual a preocupação? Porque isso é algo, né? Porque, afinal de contas, quando a gente está trabalhando na obra do Senhor, a gente às vezes fica com medo. Será que eu não estou sendo visto? Será que Deus está recebendo isso como, de certa forma, né? Uma oferta? E aí, então, o autor declara esse versículo de uma maneira tremenda, né? E ele fala porque Deus não é injusto, irmãos. Nós somos injustos, nós cometemos erros, mas Deus, ele não comete erro. E isso é a alegria da gente poder trabalhar para Deus. Olha aqui você que está aqui, talvez até pessoas que talvez agora, no momento, não estejam diretamente ligados, mas quantas coisas você já fez e talvez você esteja aí pensando, meu Deus, né? Será que Deus ainda lembra? E aqui está dizendo, porque Deus não é o quê? Injusto. Deus é justo, de justiça, de graça, de misericórdia, sabe? É interessante que eu queria começar aqui com uma ilustração que eu achei muito interessante, irmãos. Que ela fala o valor invisível, né? Você já se sentiu invisível? Alguém aqui, algum dia, não precisa levantar a mão, não. Só ver, você já se sentiu invisível, que ninguém olhou para você?
muitas vezes a gente pensa, poxa, o que eu estou fazendo, né? O Marcão estava falando aqui sobre a morte do neto, né? Que é o líder da Jocum lá no Borel, né? Um homem extremamente abençoado, um homem assim que todos os anos, quando eu estive lá, ele sempre estava acompanhando, todos os dias a gente fazia as devocionais de manhã cedo, né? Porque lá todos os dias tem devocional e o neto estava lá trabalhando. O neto é mais novo do que eu, tem 59 anos e ele partiu para a glória, está na glória hoje com o pai. Mas é interessante ver o que aconteceu essa semana de tamanho grupo de pessoas que entraram lá e a gente que estava acompanhando, que a gente estava participando do grupo também, irmãos. As declarações que foram feitas pelo trabalho que esse homem, né, fez durante a vida dele. A mulher e os filhos estão assim, né, desamparados num momento tão triste, desalentado com esse que aconteceu, porque ninguém imaginava. Mas só que quando a gente começa a ouvir as pessoas, por maior que seja a tristeza da morte dele, mas gera em nós a alegria, uma coisa tão boa que é capaz de restaurar. E isso é maravilhoso quando a gente vê uma pessoa que trabalha na obra e que, apesar de parecer que é invisível, mas pessoas estão se lembrando, pessoas estão contando, pessoas estão levantando o que eles fizeram, o que aconteceu, e cada um conta uma história. E aí eu fiquei olhando assim, glória a Deus, Senhor, porque realmente não tem ninguém invisível aos teus olhos. Quantos podem dizer amém, irmãos? Amém? Não tem ninguém invisível aos olhos do Senhor. Então, se você quer uma garantia, se põe essa garantia de saber que trabalhar para o Senhor não do invisível, né? Conta-se que uma grande catedral na Europa havia um artesão que trabalhava no alto de uma torre e ele estava esculpindo detalhes que ninguém do chão jamais veria. Estava lá em cima, naquelas catedrais, né, bem alta, e ele estava lá em cima fazendo alguns detalhes lá, né? E a certa altura, né, alguém olhando, pô, mas por que o cara está lá em cima fazendo alguns detalhes? Eu não estou conseguindo ver o que ele está fazendo lá em cima. Ele subiu até lá e perguntou, esse artista, né, que falou com ele, por que você trabalha tão cuidadosamente em algo que ninguém verá? E aquele camarada, ele parou um pouco, e aí ele foi, e ele respondeu. E aí ele falou o seguinte, as pessoas não verão, mas Deus verá. Sabe, irmãos, isso é uma coisa importantíssima, porque muitas vezes, sabe, nós estamos aqui e muitas vezes a gente quer que os homens vejam, mas o importante aqui, que é nesse artista ele estava dizendo o contrário, sabe? E esse tem que ser o espírito do obreiro, dos obreiros da casa do Senhor. Isso tem que ser algo para tocar o nosso coração, sabe? Porque, afinal de contas, esse espírito que esse artista tinha, irmãos, nós devemos ter também. Os obreiros de Deus têm que estar sempre pronto a entender que Deus, ele está vendo, sendo a mínima coisa, sendo os detalhes pequeninos, que muitas vezes a gente pensa, eu não preciso, precisa sim, porque você não está fazendo para homens, você está fazendo para Deus, né? Muita coisa que você fez este ano, talvez ninguém viu, ninguém aplaudiu você, ninguém mencionou alguma coisa, mas eu quero dizer para você que Deus viu. Deus percebeu que você estava lá, sabe, naqueles momentos que às vezes a gente chora, que a gente está ali com o coração quebrantado, e a gente pensa que Deus é como homem, mas Deus não é homem, irmãos. Deus é Deus acima de tudo e de todos. Porque, como diz ali no versículo,
Deus não é injusto para esquecer. Deus não é injusto para esquecer. Está ali, ó. Está ali ainda. Ele não é injusto para esquecer. E por isso, irmãos, eu preciso acreditar nele de todo o meu coração. Sabe, é interessante que essa carta aos Hebreus, irmãos, foi escrita para cristãos, né? E não foi escrita para cristãos comuns, mas um cristão, né? Que estava servindo a Deus lá naquela terra, irmãos, sabe como? Cansados. Eles estavam pressionados, eles estavam tentados a desistir, porque a perseguição era muita gente que estava atrás, tentando ali, né, naquele início do evangelho, a pregação, e as pessoas tentando desencorajar, tentando fazer com que eles desistissem, mas aqui entra essa palavra, e a palavra de Deus, irmãos, ela tem o poder para restaurar o nosso cansaço, restaurar o nosso vigor, restaurar, sabe, as nossas forças. E isso é o que nós devemos dar. E isso eu falo para vocês, mas eu também falo de mim, porque eu também preciso disso. Porque as nossas forças vão se renovando a cada dia, sabe? Deus então envia uma palavra firme. Deus envia uma palavra amorosa, que está escrito aí nesse versículo, encorajadora, sabe, dizendo que vale a pena. Eu não estou deixando a seu trabalho passar em vão, meus filhos. Eu estou vendo o que está acontecendo. Eu estou vendo as pessoas que estão te perseguindo. Ele não é injusto. Ele não esquece. E se a gente colocar isso no nosso coração, irmãos, nós vamos nos motivar a não terminar esse ano bem, mas já entrar no próximo ano com a corda toda, dizendo assim, vale a pena trabalhar para o Senhor. É interessante que ele não ignora o que você fez pelo seu nome. Ele não vai ignorar, mas ele vai te abençoar. E isso é uma verdade, tanto para líderes, obreiros, pastores, que faz a obra do Senhor com amor e também muita responsabilidade. Ele não esquece o que você faz. Vamos repetir todo mundo? Ele não esquece o que você faz. Pegue isso, põe na sua mente. Vamos lá, pode passar agora, né? Deus vê a sua obra. Olha só. E é interessante quando a gente fala de obra, a gente pensa em construção, né? Pensa que é essa construção que a gente faz aqui, né? Que não deixa de ser uma obra também. Mas sabe quando eu olho para a obra de Deus, eu penso que talvez seja alguma coisa que tu está fazendo tão especial, né? E alguns detalhes, né? Que Deus vai parar. É igual o camarada quando é um artista, um pintor, né? Ele vai lá e desenha, né? E ele põe lá, né? E aí fica aquilo que ele fez, e aí as pessoas chegam para ver aquela pintura, e as pessoas ficam lá e ficam vendo os detalhezinhos, sabe? E os pormenores, né? O cara olhar, ó, ele usou aqui, né? A tinta tal, e assim, ele fez isso aqui, um relevo maior. Olha só o que ele aplicou. Ele está vendo os detalhes para, de certa forma, conhecer. E eu acredito que Deus também faz assim com a gente. Não é uma obra que simplesmente é aquela obra que você olha lá, está tudo feio, não. Mas é a obra onde Deus, que você faz, irmãos, Deus olha com o maior cuidado, porque Ele sabe. Porque está escrito ali, ó, em Hebreus 6,10, na parte A, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. E a obra fala de tudo que você construiu este ano. Sabe, quantos ministérios foi fortalecido pela tua vida? Você que é um obreiro, né? Quanta coisa alguns ministérios estavam passando e que por você estar ali, você ajudou aquele povo a ficar de pé. Pessoas que foram alcançadas por Jesus, que você conseguiu, de certa forma, ajudar essa pessoa a se fortalecer na fé. Aconselhamentos que você fez, uma palavra que foi dada muitas vezes, cultos que você serviu aqui, que
todo domingo estava aqui, e muitas vezes você pensou, não, Deus, Ele está lá, Ele não esquece de maneira nenhuma. E é uma coisa tremenda. Os estudos que você preparou para apresentar, orações que foram feitas, choros escondidos, quantas vezes nós choramos? Quantas vezes você está na obra e você tem que fazer a obra e você está ali muitas vezes com vontade de não fazer e você está ali às vezes chorando, mas você está ali na presença do Senhor. E isso é uma coisa maravilhosa. Olha ali o 1.2 ali, o que acontece ali, ó? Deus chama a sua obra de obra, não de esforço perdido. O que você faz para Deus nunca retorna vazio. Nunca retorna vazio. Vamos ler aí em 1 Coríntios 15, 58, vamos lá? Portanto, de novo, vamos lá. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Amém, irmãos? Está falando para você, mas seria bom também você falar para essa pessoa que está aí do seu lado. O seu trabalho não é o quê? Em vão. É um trabalho que Deus está vendo. E então, se porventura você está achando assim, mas ninguém me reconhece, Deus te reconhece. O que é melhor, ser reconhecido por homens ou por Deus, irmãos? Quem quer ser reconhecido por Deus aí, dá um glória a Deus. Então, Ele já reconhece você. Então, descansa no Senhor, sabe? Isso é coisa linda. É interessante que tem outro fato importante. A fidelidade silenciosa conta muito para Deus. Você é fiel sozinho. Você está lá e ninguém está te vendo, mas você é fiel. Talvez você fale assim, isso daí não está fazendo nada para os outros, mas está fazendo para Deus. Isso é fidelidade, irmão. É incrível. Quando a gente se apresenta diante de Deus, lá no nosso secreto, na nossa casa, lá no nosso momento, irmãos, é nesse momento que verdadeiramente Deus está olhando para ti e está falando assim, meu Deus, está ali o meu filho fiel, mesmo sem ter ninguém por perto, mas ele está ali junto comigo, sabe? A fidelidade silenciosa conta muito para Deus, porque olha ali o que está escrito ali, vamos ler ali. Ele vê o quê? A motivação, não apenas o quê? A ação. Porque nós somos muito bons de agir, de fazer, mas às vezes qual é a motivação que a gente está fazendo? E isso muitas vezes eu me pego, irmãos. Eu me pego muito nisso, que eu sou um camarada que gosta de fazer. Eu gosto de fazer, irmãos. Eu sou assim, ó. Se tiver alguém fazendo ali que eu já fico olhando, daqui a pouco eu já vou fazer. Porque é uma coisa minha, sabe? Eu não consigo, às vezes, ficar vendo a pessoa, né? Porque eu gosto de fazer. Mas muitas vezes eu já pergunto a Deus, será que isso é correto? Se não houver uma motivação, irmãos, que está por trás dessa ação, não vai adiantar muita coisa. Mas é bom que se faça. É melhor fazer do que não fazer, tá bom? Mas se tiver uma motivação, é muito melhor. Nada que você fez foi desperdiçado, sabe? Deus está ali vendo, não vai jogar fora. A gente vê muitas pessoas, assim, quando a gente vai falar o saudosismo, né? Que as pessoas começam a falar, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Isso é bom a gente lembrar. Eu não esqueço das minhas histórias, não tem como esquecer de maneira alguma, mas essas coisas são importantes para nós. Agora, para Deus é muito mais importante. Se você fez, irmãos, você pode ter certeza que Ele não vai desperdiçar o teu tempo. Ele não vai deixar em branco aquilo que você fez. E por último ali, ó, o Deus da justiça não esquecerá. Ele é o Deus de justiça. A justiça de Deus é plena, tá? Ponto 2, pode passar para mim? Deus valoriza o seu trabalho de amor.
Olha só que coisa tremenda. Deus valoriza o seu trabalho de amor. Olha o que o autor aos Hebreus escreveu. Ele diz ali: e do trabalho de amor que para com o seu nome mostraste. Sabe? E ele está dizendo assim, olha, Deus está vendo que por amor de Jesus, você fez isso aqui. Ele não vai esquecer de maneira nenhuma. Então, irmãos, quando a gente usa do amor de Cristo em nós para servir a Ele, pode ter certeza que Ele não vai deixar em branco. A expressão trabalho de amor aqui no grego é kopos ágapes, que significa trabalho que cansa, fatiga, esgota, mas também que nasce do amor verdadeiro, por isso que está ali, né? Kopos ágapes, porque é o amor de Deus. Ágape, né? É algo que está além. E muitas vezes quando a gente olha para uma pessoa que está lá, como o nosso irmão Valteredo que está lá ó, com a mão levantada orando, na área de intercessão, né? Que está lá, né? Parece até um doidinho lá, ó, com a mão levantada. Mas que coisa abençoada. Por que ele está ali? Mas ele está fazendo com um propósito. Ele está fazendo porque tem um amor no coração dele para abençoar a gente aqui. Mas se a gente olha para essas coisas, a gente fica até, né? Mas por que o camarada toma uma atitude dessa? Porque ele ama. E quando a gente ama, irmãos, tudo que a gente faz é reconhecido. É reconhecido por Deus e também reconhecido até pelas pessoas que estão à nossa volta, né? E é interessante isso, irmãos. Lá, a motivação do obreiro não é posição. Não é alguma coisa que você quer alcançar. Ah, eu vou trabalhar aqui para o pastor me ver trabalhando, para que eu possa alcançar um nível mais alto aqui na igreja, para ter uma liderança maior. Não, não é isso de maneira nenhuma. A motivação do obreiro não é a posição que ele vai assumir, mas é o amor que ele está colocando naquele serviço que ele faz. E é interessante que Jesus ensinou lá em João 13, 34 e 35. Olha só o que está escrito ali, vamos ler. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis o quê? Uns aos outros, como eu vos amei. E nisto todos conhecerão que sois os meus, se vos ameis uns aos outros. Se vos amais uns aos outros. É isso aí, irmãos. É o amor é que está no fundo. Se a gente não tiver esse amor, irmãos, a gente está trabalhando no vazio. Seu ministério tem valor porque é movido por esse amor. Sabe? E é por isso que a gente vê, né? Pessoas que trabalham ali, que muitas vezes, né, não estão usufruindo do que você está usufruindo, mas que eles estão fazendo por amor. Amor é o combustível que dá sentido ao sacrifício. Quando eu estou aqui me sacrificando, quando você está se sacrificando, irmãos, você está dando ali a força do amor. Porque em Cristo Jesus, irmãos, nós reconhecemos o verdadeiro amor. E é por isso que eu tenho que amar como Cristo amou. E é isso que ele falou aqui. Vocês são os meus discípulos se vos amais uns aos outros, assim como ele nos amou. E nós precisamos. Então o amor é o combustível. Amar quando a gente cansa. Porque você já notou? Uma mãe, eu observo muito as mães. As mães têm um amor tremendo. Ela está lá no pico do cansaço. O filho está doente, às vezes tem gente que tem 1, 2 filhos, e os dois estão doentes ao mesmo tempo. E ela já não está aguentando, que o marido já foi trabalhar, o marido está o dia todo fora, mas ela está ali. Aí uma chora aqui e ela tem que botar essa no colo e pegar outra no colo também, porque está chorando. E ela já está no limite. Mas é interessante que quando chega lá no final do dia, aquela mulher ainda está de pé e disposta a dar a vida pelas suas crianças. Sabe por quê? Porque ela ama.
O combustível que sai dela é o amor, irmãos. É o amor que está lá dentro. Esse amor que não abandona de maneira nenhuma. É a força que está levantando ela, que está ajudando ela. Quando ninguém ajuda, sabe? Ela está ali, amando de qualquer maneira. Muitas vezes, ela vai pegar outro dia até, não sei quantos viram, né? Mas Priscila botou uma foto dela com as meninas, né? Lá aonde? Na rede social, Não, mas ela colocou lá, acho que foi lá na casa do Giovanni, num lugar lá, e ela estava colocando, e eu estava vendo os comentários, né? E ela estava falando que muitas vezes a gente não vai ter uma recompensa à altura do que ela está dando, né? Mas que de certa forma ela está dando de qualquer maneira. E eu estava vendo os comentários das mulheres, das moças, né? Foi lindo, eu achei muito bacana, eu chorei durante aquele tempo ali, vendo e olhando para essa situação, até porque eu estava pensando no nosso esforço como obreiros também, porque nós damos às vezes para as pessoas que nem vão reconhecer, que nem vão te chamar de mamãe nem de papai, mas a gente está fazendo aquilo que a gente dá de melhor, tem de melhor para ela. Então nós precisamos buscar isso, né? Deus lembra do amor que você demonstrou, sabe? Ele registra cada gesto de cuidado, ele registra cada lágrima intercedida pelaquela pessoa, cada renúncia feita para servir. Então, se você porventura está aqui hoje e alguém está te servindo dessa maneira, seja grato a ela, sabe? Que você tiver a oportunidade, depois vai lá, dá um abraço e peça-se muito obrigado, porque você não está me abandonando, né? Nós também hoje, até quando saímos daqui, a gente pode ver aqui, tem gente trabalhando, vamos ali falar com ele. O pessoal lá da cozinha que está lá fazendo a nossa comida, né? Que daqui a pouco vai ter um almoço para a gente. A gente pode chegar lá e falar assim, muito obrigado, porque eles estão lá no calorzão, nessa hora, e a gente está aqui ouvindo a palavra do Senhor. Três. Já estamos acabando, irmãos, né? Ponto 3 diz aí, ó. Deus se agrada do seu serviço contínuo. Olha só o que diz ali. Enquanto servistes aos santos e ainda o quê? Servis. Olha só que palavra maravilhosa. Olha aí. Quem é santo aí, levanta a mão. Quem é santo aí, levanta a mão. É? Quem é santo aí, levanta a mão. Eu estou pedindo para quem é santo, levanta a mão. É isso que eu estou falando. Vai lá, quem é santo, levanta a mão. Você não é santo? Você não é crente, não? Quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Se arrependeu dos pecados aí, levanta a mão agora. Vai lá. Você é o quê? Santo. Nós somos santos do Senhor, irmãos. Você está entendendo? Quando ele está falando aqui, no versículo, você está pensando que ele está falando que santo que é. Né? É o santo da igreja. Exatamente, nós somos santos. E essa coisa de santidade não foi feita por nós. Isso que é o melhor de tudo. Porque quem nos santificou foi Ele, Jesus Cristo. Então essa santidade não é um mérito meu. Não é. Não foi porque eu mereci, mas foi porque Ele se entregou por mim e por amor. E a partir desse momento eu sou santificado. Então eu posso dizer que eu sou santo. E aqui é o que está dizendo. Enquanto servistes aos santos. Quer dizer, quando você está servindo as pessoas aqui da igreja, irmãos, você está colocando diante de Deus também esse trabalho. Sabe? E este trecho, ele destaca duas verdades. Olha só. Deus honra o que você fez no passado. Porque ali está no passado, servistes aos santos. Tudo o que você fez até aqui, Deus está vendo. Até esse momento agora, Deus está vendo. Até aqui, Deus sabe o que você fez. Agora é interessante, né? Porque ali, né? Servistes aos santos, né? E ali no
3.2 diz: Deus honra a sua disposição para continuar. Porque ali, no próximo palavra, diz assim: andai, ainda servis. E essa palavra, ainda servis, ela está aqui no modo contínuo, né? É continuado, não é alguma coisa que vai parar, mas é algo que vai acontecer na nossa vida, que a gente vai continuar. Deus se alegra quando os obreiros que permanecem, que continuam a fazer aquilo que ele estava fazendo. Deus não se agrada, irmão, também de pessoas também que simplesmente vai lá e começa a fazer as coisas criticando. Ele gosta das pessoas que façam com amor. E a Bíblia chama isso de perseverança. Eu vou ser perseverante. Eu vou buscar verdadeiramente. Porque essa ainda servis, né, é algo que a gente vai entender. Porque nós trabalhamos até o final do ano. Eu estou vendo que muita gente está dizendo: eu estou cansado, pastor. Tem gente que está pronto para abandonar. E tem gente que vai dar um tiro no pé. Tem gente que vai colocar as coisas de fora em primeiro lugar e vão deixar as coisas da igreja, porque as coisas da igreja dá trabalho, sim ou não? Dá trabalho ou não dá? Dá trabalho, mas lá fora também dá trabalho, mas só que lá você não está reclamando. Você pode fazer hora extra, você pode fazer tudo e você vai se alegar, porque você está ganhando o quê? Din-din. Aqui na igreja você está ganhando o reconhecimento de Deus. Se para você não é nada, irmãos, você se prepara. Então, nós precisamos buscar servir ao Senhor com alegria no nosso coração. Lá em Gálatas 6:9, olha só o que diz aqui. Ó. Vamos ler todos juntos, vamos lá. E não... Vai, todo mundo junto, vamos lá. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Olha só, ceifaremos. O que é ceifar, irmãos? Colher, né? Porque tem o tempo de plantar e tem o tempo de colher. Muitas vezes as pessoas querem assim, jogar aqui na frente e já quando passar por lá já colher. Mas não é assim a obra do Senhor. A obra do Senhor, muitas vezes, você vai levar um tempo para chegar ali e colher aquilo que você plantou, né? Mas ele está nos exortando aqui, e aqui quem está escrevendo é o apóstolo Paulo. Ele diz: e não nos cansemos de fazer o quê? O bem. Porque quando a gente se cansa de fazer o bem, eu vou dizer uma coisa para você: você deixou de ser o filho de Deus ali. Deixou. Cansou de fazer o bem. O que o crente vai fazer? O mal? Tu já viu o crente ser o crente maligno? Chega lá, só quer prejudicar a vida dos outros? Não tem. Um verdadeiro cristão, ele tem no coração de fazer o bem, não importa a quem. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, né? Porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. O que é desfalecido? Aquele que abandonou, né? Morreu, desfalecido, já está quase morto ali. Ele desanimou, ele deixou as coisas de lado. E o que mais tem acontecido na casa do Senhor é isso, irmão. Pessoas que estão deixando de lado, sabe por quê? Eu não estou vendo lucro nenhum nisso. Meu Deus, eu tenho que me dedicar à minha carreira, eu tenho que dedicar à minha família. Não, lá, aquele pessoal lá, poxa, o pessoal nem reconhece o que eu faço, né? E aí começa esse desfalecimento. É como se você chegasse no teu tempo de morte. É como você tivesse assim, eu realmente vou ficar por aqui. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo e o corpo de Cristo é cheio de vida. A vida abundante que está em nós. Olha ali no 3.3 ali, Deus não exige perfeição, ele valoriza o quê? Fidelidade. Pastor, mas aqui eu não sei fazer direito, porque eu não consigo fazer. Não é que você precisa fazer com perfeição, irmão. Você vai dar o seu melhor. A melhor que você vai dar é a tua perfeição.
Não é que você vai fazer. Eu fazia isso aqui mais bonito, mas vou deixar assim mesmo. Não, aí é o erro. Você tem que chegar lá e fazer o seu melhor. Quando você olhar para aquilo, você vai falar assim, graças a Deus, eu consegui fazer isso aqui, que coisa bom. Você vai olhar, você vai achar, tá bonito. E aí Deus também vai entender da mesma forma a tua fidelidade. A fidelidade de Deus é eterna. Ela não tem fim, irmãos. O obreiro fiel é aquele que segue servindo, mesmo quando o ritmo do ano foi pesado. Tem muita gente que está trabalhando. E aí eles começam a ouvir o que os outros falam, e aí o que acontece? Ele vai desfalecendo. Mas quem disse que você está fazendo para aquelas pessoas? Ou você está fazendo para as pessoas? Quando você não faz para as pessoas e faz para Deus, irmãos, Ele vê. Ele vê. E Deus declara. Olha o que Ele declara ali no final. Eu não vou esquecer. Eu não vou esquecer. Deus é homem para mentir? Deus é filho do homem para que se arrependa? Então Ele, se Ele falou, Ele vai cumprir. Então pode ter certeza. Certo. Tudo que eu fiz até hoje. Tudo que eu fiz até hoje. Isso fazem 50 anos que eu estou trabalhando na casa do Senhor. Deus não esqueceu. Tinha 8 anos lá no meio do pessoal que estava trabalhando na obra. Que os homens chegavam, sai daqui, Fede. Vai para lá, moleque. Então não precisa ficar aqui. Não, eu vou trabalhar aqui. Vou trabalhar aqui. Sabe por quê? Eu não trabalhava simplesmente para estar ali, mas eu trabalhava por amor. E a obra estava sendo feita. Sabe, são anos que a gente está trabalhando, anos que a gente está aqui com grupos de pessoas nos ajudando, irmãos. E eu queria reforçar aqui para você que é um trabalhador dessa casa, para você que participa aqui, sim, né, de alguma forma, convidando uma pessoa, você que fala de Jesus para alguém, você é um trabalhador dessa seara aqui, irmãos. Você está me entendendo? Que o trabalhador não é só aquele que tem uma função no ministério, mas é aquele que está antenado, que está ao redor dele, observando se tem alguém ali que está precisando de ser levantada porque está no chão, tem alguém que precisa de uma oração, tem alguém que está precisando de uma visita, tem alguém que está precisando de receber um copo de água, um pedaço de pão. Não importa, você é esse obreiro da casa do Senhor e que pode fazer a diferença em qualquer lugar que você esteja. E por isso eu queria que vocês pudessem, nessa manhã, se revigorar dessa palavra que está sendo trazida aqui pelo apóstolo, né? Por esse homem que escreveu essas palavras maravilhosas, e que não foi ele que escreveu, foi o próprio Deus que mandou o recado para a gente, falando, escreve, porque esse meu povo, esses meus obreiros, esses que trabalham aqui na minha casa precisam ouvir isso. Isso é maravilhoso, né? Eu não esquecerei. Conclusão, irmãos. Vamos lá. O Deus que vê, valoriza e recompensa. O versículo de Hebreus 6,10 é uma carta de Deus aos obreiros da igreja. Quem é obreiro aqui, levanta a mão, por favor. Pode levantar, todo mundo aqui. Levanta, né? Vocês que trabalham na igreja do Senhor Jesus, né? Vocês são obreiros. Quantos aqui são salvo, remido e lavado pelo sangue de Jesus aqui? Você agora. Você é um trabalhador da seara de Deus. Amém, irmãos? Sim ou não? É ou não é? Então eu queria falar para você que muitas vezes você acha que você não é nada.
mas você já foi qualificado por Deus para ser o missionário dele. Você foi qualificado por Deus para ser o evangelista, para ser aquele que levanta aquele que está perdido. Essa carta Deus escreveu para mim e para você. Deus viu tudo o que você fez. Vamos ler todos juntos? Vamos lá. Deus viu tudo o que você fez. Fala com essa pessoa aí agora que está do seu lado. Deus valoriza o que você fez. E Deus o quê? Recompensará o que você fez. Ele vai fazer. Ontem nós estávamos lá na associação, né? E tinha umas mulheres trabalhando lá, né? E ontem aconteceu um fato muito triste lá na associação, porque teve uma violência lá na frente de todo mundo, não foi escondido nem nada. E é interessante como as meninas, que tinham 3 meninas lá, né? 3 garotinhas, né? Que estavam lá trabalhando na associação. E elas ficaram desesperadas, porque a situação, eu não estava lá na hora, né? Mas depois eu vi o relato delas, né? E elas estavam lá, elas ficaram desesperadas. Por quê? Porque elas estavam vendo algo, né? Que talvez elas nunca imaginassem que ia haver com tanta violência. Mas é isso que acontece na vida dos cristãos. Muitas vezes a gente pensa que não vai ver algumas coisas. E elas estiveram lá. Então elas ficaram lá e daqui a pouco começaram a ligar e me ligaram. Eu falei assim, eu estava com uma reunião de manhã cedo, aí depois teve outra, mas eu falei assim, estou indo para aí já, daqui a pouco eu estou por aí. E aí eu cheguei lá, e aí quando eu cheguei lá, as minhas irmãs estavam lá, será que ele não precisa sair? Pode ficar aqui que Deus vai abençoar. Nós, inclusive, providenciaram lá um homem para estar lá junto com elas, né? Porque o nosso trabalho, irmãos, vai ter recompensa. Sabe, e nesses momentos que a gente vê coisas que a gente nunca pensou, Deus vai lá e vai dar a gente a recompensa certa, na hora certa, no momento certo. Amém? E por isso podemos entrar no novo ano com o coração o quê? Renovado, sabendo que nada do que é feito para Deus passa o quê? Despercebido. Nada é o quê? Em vão. E nada é esquecido. Nada é esquecido. Queria que você estivesse nesse momento abaixando a sua cabeça. E eu queria orar por você, né? Nessa hora. Vocês que são obreiros, né? Nós queremos declarar aqui a bênção do Senhor. E eu, como pastor dessa igreja, quero agradecer a vocês por tudo que vocês têm feito. Porque sem vocês, eu não poderia, de maneira nenhuma, trabalhar do jeito que a nossa igreja trabalha. E eu quero que o Senhor possa estar recompensando. E como a oração aqui desse apóstolo, irmãos, é também a minha oração quando eu estou lá na minha casa. E eu tenho pedido a Deus para abençoar a vida de cada obreiro que Ele tem me dado, porque vocês têm me facilitado a vida demais da conta. E eu louvo a Deus, porque tem muitos que até seguram algumas coisas para não trazer para mim, para que eles possam resolver. E sem dúvida nenhuma, isso é uma bênção de Deus para a minha vida, né? E eu gostaria de orar por vocês nessa manhã. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, porque Tu não é injusto, Senhor. Muito obrigado pela Sua justiça, Senhor. Obrigado, porque vistes o que ninguém viu, Pai. Aquelas coisas que estão lá escondidinhas que a gente está fazendo. Aquelas pessoas que têm alguns detalhes que ninguém vai notar, mas que elas fizeram, mas o Senhor viu, Pai. Senhor, muito obrigado, porque eu sei que está tudo anotado, Senhor. O que ninguém anotou, mas o Senhor anotou, Senhor, dos teus filhos trabalhando nessa casa,
dos seus filhos trabalhando pela tua obra, pelo teu reino, Senhor. Eu sei, Senhor, que o Senhor anotou todas as coisas. E eu creio, Pai, que tu vais honrar essas pessoas no dia certo, na hora certa, Senhor. Sabe? O que ninguém reconheceu, Pai, o Senhor um dia vai reconhecer. O Senhor um dia vai dar o agradecimento, Senhor, na hora certa, Senhor, para que a gente possa entender, Senhor, que o nosso trabalho não foi em vão, Senhor. Então, nessa manhã, Pai, eu clamo a Ti, para que o Senhor renove agora, Senhor, as forças dos nossos líderes, ó Pai, dos nossos obreiros, ó Pai, que estão aqui, que nessa manhã o Teu Espírito Santo, Senhor, venha com poder e glória e possa restaurar, possa curar, Senhor, as feridas que estão abertas, ó Pai, que nessa manhã essas feridas hoje, ó Pai, cessem, ó Pai, e que em nome de Jesus, esse obreiro, Pai, esse líder, Senhor, ele possa voltar ativa novamente, Senhor, se apegar novamente àquilo na qual o Senhor tem ordenado ele para que ele faça, Senhor. Que em nome de Jesus o teu poder, Pai, hoje nessa manhã, cure feridas, ó Pai, cure machucados, ó Pai, cure, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, continuar, Pai, a servir os santos dessa casa, a servir as pessoas que ainda não chegaram até aqui, mas que serão alcançadas pelo seu amor, pela sua graça, pelo seu poder, meu Deus. Deus, restitui nessa hora, Pai, a alegria da vida, Senhor, a alegria de servir a Ti, Senhor. A alegria, Senhor, de fazer a Tua obra, Senhor, mesmo cansado, mesmo cheio, Senhor, de problemas da nossa casa, mesmo com tantas coisas, Senhor, mas que Tu traga alegria, renova, Senhor, renova as forças, ó Pai, dos Teus filhos, ó Pai. Nessa manhã nós Te pedimos, ó Pai, enche novamente de visão, Senhor, enche de paz o nosso coração, para que a gente sirva com alegria, Senhor. Que a gente sirva, Senhor, da melhor maneira, Senhor. Senhor, nós estamos terminando esse ano. Mas eu quero Te agradecer, Senhor, pela vida desses irmãos que o Senhor colocou na minha vida, Senhor. Muito obrigado, Jesus, porque eles não sabem o bem que eles fazem a mim, Senhor, o bem que eles fazem a muitos que se usam dos serviços deles, Senhor. Que em nome de Jesus a Tua glória seja manifesta na minha vida, Senhor, na vida dos meus irmãos, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai, nós venhamos a sair daqui, Senhor, fortificados, ó Pai. Quantos, ó Pai, estão chegando no final do ano, Senhor, e estão pensando, Senhor, em deixar de lado, Senhor, mas restaura nessa manhã, Senhor, restaura nessa hora, Senhor, as forças do Seu Filho, Senhor, e que a gente possa ser aquela igreja que não será vencida, Senhor, que os leões não vão poder parar, Senhor, que as prisões não vão paralisar a gente, Senhor, mas que nós vamos continuar fazendo por amor, fazendo, Senhor, porque Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor. Então restaura a Tua noiva, Senhor, restaura a Tua igreja, Senhor, para que possamos continuar, Pai, a servir, Senhor, e a declarar, Senhor, a grandeza do Teu amor por toda essa terra, Pai. No nome de Jesus, ó Pai, eu clamo a Ti, Senhor, e peço que Tu lembres de cada um que está aqui, Senhor, porque Tu não és justo, Senhor, Tu és Deus de justiça,
que a tua justiça seja feita, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.